Um programa que utilizou substâncias como LSD, mescalina, anfetaminas e barbitúricos, aplicadas em indivíduos sem consentimento. Testes de privação sensorial, hipnose prolongada, implantes de sugestão verbal e técnicas de despersonalização. Pacientes foram internados e submetidos a sessões de reprogramação conduzidas por psiquiatras como Ewen Cameron, na Universidade McGill, financiado indiretamente pela CIA por meio da Society for the Investigation of Human Ecology. O projeto MKUltra nunca foi um projeto isolado. Ele fazia parte de um sistema mais amplo de pesquisa em guerra psicológica, iniciado ainda nos anos 40, que incluía programas como Bluebird e Artichoke. O foco não era apenas militar, era civilizacional. A meta era compreender como destruir a resistência psíquica de um indivíduo e reconstruí-la sob um padrão previsível de obediência. A maior parte dos documentos foi destruída em 1973 por ordem direta do então diretor Richard Helms. O que restou veio à tona por meio de relatórios do Comitê Church e da Comissão Rockefeller, revelando apenas uma fração do escopo total. Esses fragmentos bastaram para mostrar que o MKUltra foi o primeiro experimento sistemático de engenharia psíquica conduzido por um Estado moderno, onde a mente deixou de ser território privado e passou a ser tratada como infraestrutura estratégica. Nesse vídeo vamos conhecer esse projeto sombrio realizado pela CIA. O MKUltra foi formalmente aprovado em 13 de abril de 1953 sob o memorando URD-29, assinado por Allen Dulles, então diretor da CIA, e supervisionado pela Divisão de Serviços Técnicos, TSD. A execução foi entregue ao químico Sidney Gottlieb, especialista em substâncias psicoativas e chefe da recém-criada Seção de Química Tática. O programa recebeu autorização para operar com orçamento classificado e liberdade operacional total, respondendo apenas ao diretor da agência. O projeto nasceu da convergência entre estratégia militar, psicologia experimental e propaganda de guerra. No início dos anos 50, a Guerra da Coreia e o caso dos prisioneiros americanos que confessaram crimes sob custódia chinesa alimentaram a suspeita de que o bloco socialista havia desenvolvido métodos de lavagem cerebral. Essa expressão, popularizada pelo jornalista Edward Hunter em 1950, serviu de justificativa pública para uma ampla campanha de pesquisa em manipulação da mente. Internamente, a CIA já operava projetos predecessores, Bluebird em 1950 e Artichoke em 1951. Voltados a técnicas de interrogatório, hipnose e drogas que reduzissem resistência durante interrogatórios. O MKUltra unificou e expandiu esses programas, incorporando laboratórios universitários, clínicas psiquiátricas e contratos civis para garantir uma fachada legítima. Entre as instituições envolvidas estavam a Stanford University, a Harvard Medical School, a McGill University, a Columbia University e a Cornell University, todas recebendo financiamento indireto por meio de fundações de fachada, como a Human Ecology Fund e a Geschichter Fund for Medical Research. Essas entidades mascaravam o envolvimento da CIA, permitindo que pesquisadores trabalhassem sem saber quem realmente financiava seus experimentos. Os relatórios da agência mostram que cada subprojeto recebia um código próprio, de MKUltra 001 a MKUltra 149, abrangendo campos que iam desde farmacologia e neurologia até estudos em parapsicologia e controle comportamental coletivo. Em documentos desclassificados, aparecem projetos dedicados à estimulação elétrica cerebral, indução de amnésia, isolamento sensorial, uso de LSD como agente de confusão e reprogramação por mensagens subliminares. O orçamento inicial foi de aproximadamente $300 mil anuais, valor considerável para a época, e era renovado diretamente pela Office of Scientific Intelligence,
sem fiscalização do Congresso. Os contratos eram pagos em espécie ou por meio de contas falsas no exterior, dificultando o rastreamento. O núcleo filosófico do programa estava alinhado com o conceito de Behavioral Engineering, termo popularizado por B. F. Skinner, mas reinterpretado de forma pragmática pela inteligência americana. A ideia era transformar a psicologia em ferramenta de poder. A mente humana passou a ser tratada como uma máquina de estímulos e respostas que poderia ser desmontada e reconstruída por meio de condicionamento químico, trauma e sugestão. A ausência de supervisão civil fez com que o MK-Ultra operasse como uma instituição dentro da instituição. O sigilo era absoluto. Apenas um círculo restrito conhecia o escopo total. Até mesmo o então presidente Dwight Eisenhower recebeu informações fragmentadas sobre o projeto. Esse isolamento burocrático criou um sistema autônomo de experimentação que confundia ciência, espionagem e doutrina militar. A gênese do MK-Ultra mostra que ele não foi um desvio ético acidental. Foi uma extensão lógica da mentalidade da Guerra Fria. A crença de que qualquer campo de conhecimento podia ser instrumentalizado em nome da segurança nacional, inclusive a própria consciência humana. Os experimentos do MK-Ultra foram conduzidos em múltiplas frentes, combinando farmacologia, hipnose, privação sensorial, estimulação elétrica e condicionamento psicológico. O objetivo era identificar procedimentos capazes de desintegrar padrões de comportamento e reconstruí-los sob comando externo. A maioria dos testes foi executada sem consentimento informado, violando normas médicas internacionais estabelecidas pelo Código de Nuremberg, de 1947. A vertente química representava o núcleo central. O químico Sidney Gottlieb e sua equipe acreditavam que drogas psicotrópicas poderiam abrir portas da mente, expondo regiões inconscientes onde a resistência racional era mínima. O LSD foi a substância mais usada. Relatórios desclassificados mostram aplicações em prisioneiros, militares, pacientes psiquiátricos e civis. Entre 1953 e 1963, o programa distribuiu o composto para mais de 80 instituições em diferentes países, muitas delas sem saber que os testes tinham ligação com a CIA. Casos emblemáticos incluem o do bioquímico Frank Olson, funcionário do laboratório militar de Fort Detrick, que recebeu LSD sem aviso durante uma reunião e morreu dias depois após cair da janela de um hotel em Nova York. Investigações posteriores apontaram forte indício de homicídio encoberto. O episódio se tornou símbolo da política de experimentação encoberta da agência. Outros protocolos envolviam o uso de mescalina, anfetaminas, pentotal de sódio e escopolamina, aplicadas em combinações para provocar confusão mental, regressão emocional e despersonalização. Testes conduzidos no Lexington Narcotics Hospital, em Kentucky, pagavam usuários de heroína com doses da própria droga em troca de participação em sessões com LSD e psicoestimulantes. A segunda vertente era hipnótica. Pesquisadores ligados à CIA testaram sugestão pós-hipnótica, implantes de comando e divisão de personalidade induzida. A meta era criar sujeitos capazes de executar tarefas sem recordar a origem da ordem. Relatórios do projeto Artichoke, incorporado ao MK-Ultra, descrevem tentativas de treinar agentes que pudessem cometer atos sob hipnose e, em seguida, esquecer completamente a instrução. A terceira vertente explorava privação sensorial e reprogramação comportamental. O psiquiatra Ewen Cameron, no Allen Memorial Institute da McGill University, desenvolveu a técnica de depatterning, que consistia em destruir a estrutura psíquica de um indivíduo através de choques elétricos, sedação contínua e reprodução incessante de mensagens em fitas magnéticas. Os pacientes, muitos deles internados por depressão leve, eram reduzidos a estados regressivos infantis e posteriormente submetidos à reeducação. A CIA financiou seus estudos por meio da fundação Human Ecology Fund,
considerando o método promissor para interrogatórios e controle social. Em paralelo, o programa investigou a estimulação elétrica direta do cérebro. O neurocirurgião José Delgado, da Universidade Yale, desenvolveu o Stimocyver, um pequeno transmissor implantável capaz de alterar o comportamento de animais e humanos através de ondas de rádio. Em 1963, Delgado demonstrou o dispositivo controlando os movimentos de um touro em arena pública, episódio amplamente documentado. A CIA acompanhou seus resultados, interessada em aplicações militares. Essas abordagens se integravam a um eixo comum: a supressão da vontade autônoma. O MK-Ultra não buscava apenas extrair informações, mas compreender como apagar o eu, como reduzir a mente a um circuito programável. O raciocínio era mecanicista. Se o comportamento humano podia ser previsto, também podia ser induzido. O sigilo e a fragmentação deliberada do programa impediram que pesquisadores percebessem o quadro completo. Cada subprojeto funcionava isoladamente, com objetivos parciais, o que dificultava qualquer reação ética interna. Quando questionado, o comando da CIA descrevia os estudos como pesquisa comportamental aplicada à segurança nacional, termo genérico suficiente para ocultar seu real propósito. Esses métodos criaram um precedente histórico: a institucionalização da manipulação mental como tecnologia estratégica. O MK-Ultra estabeleceu a base científica para futuras operações de guerra psicológica, e sua herança se estende, sob novas formas, aos campos da neurociência militar, da engenharia cognitiva e da psicologia preditiva. A revelação parcial do MK-Ultra provocou um dos maiores abalos institucionais da história da inteligência americana. Em 1973, quando o diretor Richard Helms ordenou a destruição dos arquivos, acreditava-se que o programa seria definitivamente enterrado. No entanto, a ação coincidiu com o escândalo Watergate, e o clima de desconfiança em torno das agências federais abriu espaço para investigações independentes. Em 1975, o Church Committee, liderado pelo senador Frank Church, iniciou uma auditoria no Congresso sobre abusos da CIA, do FBI e da NSA. O relatório público de 1976 confirmou a existência de experimentos ilegais em seres humanos, citando nominalmente o MK-Ultra. Pouco depois, a Comissão Rockefeller, criada pela presidência de Gerald Ford, reforçou as conclusões. O governo havia violado direitos civis e leis médicas internacionais sob o pretexto de defesa nacional. Essas descobertas tiveram 3 consequências principais. A primeira foi institucional. O Congresso criou mecanismos de fiscalização sobre atividades de inteligência, estabelecendo o Senate Select Committee on Intelligence, ainda ativo. A CIA passou a ser obrigada a prestar relatórios limitados de supervisão. Na prática, porém, a estrutura de sigilo permaneceu quase intacta. O MK-Ultra apenas mudou de nome e se fragmentou em novos projetos, como MK-Search e MK-Naomi, que continuaram pesquisas de campo em biotecnologia e manipulação química. A segunda consequência foi jurídica. Centenas de vítimas processaram o governo americano por danos físicos e psicológicos. Os casos mais notórios envolveram ex-pacientes da McGill University, no Canadá, e familiares de Frank Olson. Apesar das evidências, a maioria dos processos foi encerrada com acordos extrajudiciais. O governo reconheceu falhas administrativas, mas evitou qualquer admissão formal de culpa. O valor médio das indenizações girou em torno de $100 mil, muito abaixo do impacto real sofrido pelos pacientes. A terceira consequência foi cultural e psicológica. A divulgação do MK-Ultra coincidiu com uma fase de intensa transformação social. O colapso da confiança no Estado, a crise do Vietnã e o surgimento de movimentos contraculturais que desconfiavam de qualquer forma de autoridade institucional. O conceito de lavagem cerebral deixou de ser apenas uma ideia de guerra e passou a integrar o vocabulário civil, influenciando cinema, literatura e debates sobre liberdade mental.
Filmes como The Manchurian Candidate e One Flew Over the Cuckoo's Nest refletiram, direta ou indiretamente, a percepção pública de que o poder moderno podia se infiltrar na mente. No campo da psicologia, o MKUltra forçou uma revisão ética. O uso de seres humanos sem consentimento reacendeu o debate sobre o papel da ciência em contextos de poder. Associações profissionais começaram a criar comitês de ética permanentes e protocolos de aprovação de pesquisas com seres humanos, culminando na ampliação das normas de Helsinki, ratificadas em 1975. Mas os efeitos subjetivos foram mais profundos que as reformas legais. O caso consolidou uma mudança estrutural na percepção coletiva. A ideia de que a mente pode ser violada por meios técnicos deixou de pertencer à ficção e passou a ser uma hipótese política. A confiança na neutralidade da ciência foi abalada. O MKUltra revelou que o conhecimento, quando dissociado de limites éticos, pode ser convertido em instrumento de dominação invisível. Nas décadas seguintes, as técnicas de manipulação cognitiva se deslocaram do laboratório para o espaço midiático. A publicidade, a propaganda política e as tecnologias digitais herdaram, em escala simbólica, os princípios de condicionamento explorados pelo programa. Repetição, estímulo sensorial, saturação emocional e controle do ambiente informacional. O campo de batalha mental passou da cela para a tela. O legado do MKUltra, portanto, não se limita ao passado. Ele estabeleceu a arquitetura conceitual de uma nova forma de poder. O poder que atua sobre a consciência antes que o indivíduo perceba. Um poder que não precisa mais forçar, porque aprendeu a induzir. A lição final do MKUltra não é sobre o passado da CIA, mas sobre a permanência de um paradigma. Ele mostra que todo império tecnológico nasce de um mesmo impulso: dominar a mente antes de dominar o corpo. O controle mental não é mais um projeto clandestino. É o fundamento silencioso da economia da atenção, das políticas de dados e da cultura digital. O arquivo do MKUltra foi destruído, mas o princípio sobrevive, invisível, incorporado às máquinas que habitamos. O século XXI não precisa mais de drogas para alterar a consciência. Basta medir, prever e repetir. O controle se tornou ambiental, contínuo e, pela primeira vez na história, voluntário. Obrigado se assistiu até aqui. Espero você no próximo vídeo.